Professor Ronay Rocha, uma vida dedicada à filosofia e o lançamento de uma nova obra, Filosofia da Educação. Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal Paideia TV, que significa Formação Integral Humana. Ative as notificações, também se inscreva aqui no nosso canal para que nós também sejamos relevantes aqui no YouTube. E nessa playlist nós sempre trazemos amigos do canal Paideia. E hoje nós temos a grata satisfação e alegria de trazer um professor, Ronay Rocha, professor de filosofia. Ele vai contar um pouco a trajetória da sua vida de formação acadêmica, de formação também de atuação profissional na Universidade Federal de Santa Maria e uma vida dedicada também ao ensino, né, à extensão, mas também à pesquisa, né? Esse é o nosso tripé da formação aqui dos professores, né? Então, uma satisfação, uma alegria, professor, poder a gente dialogar um pouquinho nessa entrevista. Seja bem-vindo. Então, eu acabo de publicar esse livro aí, que de fato representa a continuidade de um trabalho que começou há 46, 47 anos atrás. Eu tenho 46 anos de trabalho aqui na universidade e eu comecei na verdade pelo Colégio Agrícola. Eu comecei lecionando no ensino médio, aqui ao lado no Colégio Agrícola. Logo depois entrei no departamento de filosofia e, enfim, a minha vida foi um pouco isso, assim. Realmente eu trabalho com disciplinas como filosofia da linguagem, teoria do conhecimento e temas na área de educação. Eu sempre digo, uma sorte muito grande, porque quando eu fiz o meu estágio curricular de graduação, eu fui orientado da professora Hilda Juchen, e eu vinha de disciplinas num centro de educação muito boas, muito bem feitas, assim, muito bem executadas pelos professores. E eu vinha num entusiasmo muito grande com a atividade docente. E o meu estágio, não sei, foi uma coisa que deu muito certo, assim. Foi no Colégio Manuel Ribas, à noite, no terceiro ano, na sexta-feira, mas funcionou muito bem. E aquilo representou para mim, assim, um momento de encantamento, de paixão pelo ensino. E a partir daí eu sempre mantive uma área de interesse muito grande em filosofia da educação, em tópicos ligados a currículo, que é um dos meus livros, assim, que teve algum destaque, né? Então eu tenho 4, 5 livros publicados. O Ensino de Filosofia e Currículo, em 2008, pela editora Vozes, do Rio de Janeiro. Logo depois, o Quando Ninguém Educa, 2017. Em 2019, o Escola Partida, Ética e Política na Sala de Aula. E agora, 2022, o Filosofia da Educação. Esse livro, na verdade, foi uma espécie de trabalho de encomenda, né? A editora Contexto, ela está lançando em todo o Brasil uma coleção de livros destinados aos cursos de formação de professores, licenciaturas, pedagogias e assim por diante. E eles me fizeram esse convite muito, muito honroso de escrever o volume de Filosofia da Educação. Eu confesso que eu tive vários dias assim de reflexão, será que eu daria conta de uma empreitada dessas, porque o desafio é imenso, né? A gente escreveu um livro que não pode ser grande, não pode passar de 140 páginas, e tem que representar uma introdução a uma área muito, muito rica, muito complexa, muito polêmica, né? Que é a educação e, digamos, a abordagem filosófica dela, né? Então, mas eu aceitei. Trabalhei duramente durante o ano passado. Esse livro foi para mim, assim, resultado de 7 a 8 meses de trabalho duríssimo, assim. Eu meio que me tranquei, aproveitei a pandemia, me tranquei em casa, fiz um projeto e aí a partir daí comecei a trabalhar. E agora está aí nas tuas mãos este pequeno livro que está começando a sua vida. Está com um mês e meio de lançamento. Aqui na feira foi o mais vendido, na Feira do Livro de Santa Maria. Foi uma surpresa, sim, mas foi o livro realmente mais vendido da feira. E está começando uma carreira no Brasil, assim, está aos pouquinhos sendo divulgado. Poucos dias atrás, o João Batista Oliveira, que
que é o presidente daquela fundação Alfa e Beto, que é uma fundação dedicada à alfabetização, assessoria de escolas e tal. O João Batista escreveu na Veja sobre o livro e, assim, realmente foi muito elogioso, assim, o comentário dele. Ele disse que era um livro que realmente ia contribuir para o debate. Eu espero que ele tenha razão. Que bom. Muito bom, professor. Mas antes mesmo de nós discutirmos a filosofia da educação, esse teu novo livro, nós gostaria que tu contasse para nós um pouco a história da Quando Ninguém Educa, né? Que é um livro que foi lançado em 2017, teve uma excelente repercussão também no Brasil lá fora, e, em um certo sentido, tu fazes um novo olhar, né, sobre a pedagogia paulo-freiriana. Como é que isso aconteceu? A aceitação também da academia, a aceitação também da comunidade em geral. Por que ele foi tão discutido? E também teve uma excelente venda no Brasil. Conta pra gente então essa história da Quando Ninguém Educa, né, do professor Ronay. O Quando Ninguém Educa é um livro que de fato gerou algumas polêmicas, especialmente porque o subtítulo dele é Questionando Paulo Freire. Esse questionamento que eu faço, que eu fiz ali no livro e que eu mantenho, né, até hoje, é sobre, realmente diz respeito à forma da gente se relacionar com a obra de Paulo Freire, né? A obra de Paulo Freire é uma obra muito importante, ele deixou um legado muito importante, de escritos basicamente nos anos 70, nos anos 80, e apesar de que o primeiro livro é, digamos, final dos anos 50, né? E ele deixou um legado importante de reflexão, e que eu, digamos assim, faço uma análise sobre as formas de nós nos relacionarmos com esse legado. Eu defendo no livro que a contribuição de Paulo Freire, ela é uma contribuição que tem uma circunscrição histórica, ela é uma obra datada. Paulo Freire enfrentou o horizonte de problemas que o Brasil tinha na educação no final do século passado, e sugeriu uma série de encaminhamentos, alguns mais específicos, outros mais gerais, né? Nos mais específicos, a insistência dele numa transformação, digamos assim, quase que estrutural da sociedade brasileira. Nos mais gerais, o tom geral da obra dele é sempre assim, aquela ideia de você manter uma relação dialógica entre professores e alunos. A crítica que eu faço é que essa relação dialógica, ela faz todo o sentido quando a gente está falando em alfabetização de adultos, mas ela não dá muitas respostas quando o nosso problema é, por exemplo, séries iniciais, né? Porque não foi Paulo Freire quem inventou a noção de respeito humano. Não foi Paulo Freire que inventou a noção de autonomia, não foi Paulo Freire que inventou a noção de que a gente deve cuidar das crianças com o máximo de respeito e autonomia possível. Tudo isso faz parte da tradição da própria civilização ocidental. Então, nesse sentido, há uma espécie de circunscrição histórica, é uma obra datada, é uma obra que nos auxiliou num determinado momento, mas hoje ela diz muito pouco, né? Ela responde muito pouco, para além dessas recomendações gerais, né, específicas. Um exemplo concreto é a alfabetização, né? A rigor, ninguém mais alfabetiza com o chamado método Paulo Freire, porque o avanço que se teve na compreensão da alfabetização, digamos, desde os anos 80, desde os anos 70, ou seja, depois da obra de Paulo Freire, é um avanço muito, digamos assim, muito grande, que faz com que o tipo de metodologia que ele sugeriu não responda mais à necessidade da educação de hoje. Então, o que eu, digamos assim, sugiro no livro é que a gente, em primeiro lugar, perceba que a pedagogia do oprimido, que é o seu livro principal,
É um livro extremamente datado, no sentido de que ele responde a questionamentos daquela época, dos anos 60, dos anos 70, que foi quando ele escreveu o livro, né? E que se nós insistirmos em pensar que a pedagogia do oprimido pode e deve ser lida na sua integralidade para nos dar respostas, nós vamos estar trazendo um ônus muito grande para a reflexão, porque isso significa ter que refletir sobre tópicos no livro que são hoje não fazem mais sentido. Por exemplo, para dar 2 ou 3 exemplos concretos, o Paulo Freire faz um elogio imenso a Mao Tse-tung no livro. Não faz mais sentido a gente estar discutindo o legado de Mao Tse-tung nesse sentido específico, né? Então, eu sugiro assim que Paulo Freire seja homenageado, tem as homenagens que merece, mas que nós temos que ir adiante, né, na discussão. E o livro, acho que teve essa compreensão, está tendo essa compreensão, porque não me interessa nem a crítica fácil, né, aquela crítica superficial, e tampouco me interessa algum elogio assim que seja descontextualizado, né? Esse é o aspecto principal e essa é a razão talvez pela qual esse livro, Quando Ninguém Educa, continua sendo um livro muito bem recebido no Brasil. Um outro aspecto que aparece no livro e que eu mantenho na sequência das discussões é a discussão, é a conversa sobre a questão da Base Curricular Nacional Brasileira. Nós temos hoje toda uma controvérsia sobre, afinal de contas, se devemos ou não devemos, ou como devemos lidar com a ideia de um currículo nacional. Na verdade, Quando Ninguém Educa, ele era um livro, e a pessoa que lê vai perceber que o interesse principal do livro é a discussão sobre esse tipo de tema, né? A questão da Base Curricular Nacional. E a posição que eu tenho assumido é de que, desde que essa base seja suficientemente generosa, ampla, aberta, né, ela é importante. Ela é importante porque ela dá, num momento de uma certa desorganização do sistema pedagógico brasileiro, ela nos oferece um horizonte de referências. Ela nos permite, por exemplo, pensar medidas, né, de formação que tenham um pouco mais de consistência nacional. Eu compreendo o argumento de quem diz que a base não pode ser muito fechada, para, digamos assim, permitir o exercício de uma flexibilização a nível dos municípios, a nível dos estados. Mas a ideia de uma referência nacional, que nós não tínhamos, isso que é importante, eu defendo, e é um dos argumentos que eu defendo no Quando Ninguém Educa. Muito bom, professor Ronay. E a gente pensa assim que nós que somos da área assim mais da filosofia, a gente sempre nos remete, aliás, não só nós, né? Todos os contemporâneos, a gente remete muito à volta da filosofia clássica, né? Dos clássicos, porque eles entendiam também a formação humana naquele conceito de paideia, uma formação integral, humana. Eu gostaria que esse segundo livro, Ética e Política, né, está inserido dentro desse contexto, né, porque a ética e a política elas estavam inseridas no mesmo pensamento para os clássicos. Então, gostaria que você comentasse para nós esse livro, Ética e Política, que você também, logo após Onde Ninguém Educa, lançou, e que gostaríamos que também você conversasse com a gente sobre o substrato que esse livro traz para a gente. Pois não, o Ética e Política na Sala de Aula, na verdade o primeiro título dele é Escola Partida, : Ética e Política na Sala de Aula. O começo do livro é uma reflexão sobre o movimento Escola Sem Partido, né? Esse movimento, para quem não sabe, é um movimento que surgiu em 2003, portanto não é coisa recente, não é coisa desses governos atuais, ele é bem antigo. E ele surge de uma reclamação do seu líder, que é o Miguel Najib, um procurador. Ele fez uma reclamação de que houve um momento numa aula, né, da escola onde a filha dele trabalhava, no qual o professor, enfim, colocou em pé da igualdade São Francisco de Assis e Che Guevara. E ele
ficou muito chateado com isso. Ele argumentou que São Francisco de Assis é uma instituição religiosa, é um santo, digamos assim, de devoção estabilizada, ninguém discute, ninguém critica São Francisco de Assis, né? Mas que Che Guevara é uma figura polêmica, é uma figura em discussão, é uma figura que algumas pessoas elogiam e outras pessoas condenam, e que não poderia ser colocado nesse pé de igualdade. Ele não é um santo de devoção tanto quanto São Francisco de Assis. Ele disse que esse tipo de reclamação não foi bem aceita, né? Não teve muito eco na época, e a partir daí ele começa então a se interessar por digamos assim, por esse tema da escola, por vezes, né, segundo os argumentos que eles apresentam, de que por vezes a escola, em algumas disciplinas, digamos assim, exagera determinadas comparações, introduz certos assuntos que não têm a estabilidade curricular suficiente para serem colocados. O movimento cresceu, né, o movimento foi aumentando, nos últimos anos aumentou muito mais ainda, e então eu achei que era a hora da gente voltar a enfrentar essa discussão. Então o livro está todo ele dedicado, ele começa com esse episódio do Escola Sem Partido, mas na sequência eu vou abrindo o leque para discutir exatamente essa questão complicada, que é o quanto e como a política pode entrar e deve entrar na sala de aula. Eu digo o quanto, por quê? Porque há um sentido, nesse que tu dizes, Djalma, esse sentido digamos assim, da paideia, esse sentido de que a civilização ocidental, ela está assentada sobre bases como o direito romano, né, certos valores de igualdade e respeito que vêm do cristianismo, certos valores de humanismo que vêm da Grécia. Esses pilares da civilização ocidental, eles são pilares, sim, de natureza política. A noção do direito romano, da igualdade humana, por exemplo, precisamos fazer uma distinção muito clara. A política, nesse sentido amplo, ela não só ela deve entrar na sala de aula na medida e na proporção em que a didática das ciências sociais, em que a didática da filosofia mostra como é que isso deve ser feito em séries iniciais, no ensino médio e assim por diante. Porque o que nós não podemos imaginar é que assuntos políticos, mesmo esses muito gerais, eles podem entrar na sala de aula de qualquer jeito. Toda pessoa que entende o mínimo do assunto sabe que a formação do professor significa um aprendizado de pedagogia e um aprendizado de didática, que é, digamos assim, a forma como nós fazemos a adequação, né, o tipo de adequação que nós fazemos dos assuntos às faixas etárias, né, nas diversas disciplinas. Então, nós temos que fazer essa distinção. A política, nesse sentido amplo, não só ela deve entrar na sala de aula. Num sentido específico, em que, por exemplo, entram as escolhas pessoais e partidárias de cada um de nós, aí o assunto muda completamente. Quer dizer, no livro eu faço uma defesa irrestrita da ideia de que a relação entre professor e aluno é uma relação que tem um princípio de igualdade, porque nós somos seres humanos, né? Professores e alunos e alunas. Porém, essa igualdade é uma igualdade que tem uma assimetria, a assimetria de faixa etária, a assimetria de formação e conhecimentos, não é? E então, eu não posso, digamos, valendo-me da situação de poder em que eu estou, na medida em que eu sou, por exemplo, um professor, eu não posso tentar vender um peixe político partidário. Isso não pode ser feito. E houve realmente, há momentos, né, na história brasileira recente em que esse tipo de situação eventualmente aconteceu e nós precisamos fazer essa discussão. Então o livro é um pouco isso, é uma discussão sobre, digamos, em que áreas isso pode estar acontecendo com mais facilidade, por quais razões por vezes é bem difícil haver esse controle. E também eu defendo, né, uma coisa que eu defendo muito no livro é que eu não vejo sentido nessa ideia de uma lei externa
que, digamos, venha determinar. O que é preciso é que a gente trabalhe na formação do professor, que a gente trabalhe na forma como a escola se autocompreende, nas medidas que a escola toma, que cada escola toma, para evitar, digamos assim, que haja essa espécie de enviesamento, né, partidário em sala de aula, que é altamente condenável. Professor Ronay, mas essas duas contribuições, dessas duas pesquisas, desses dois livros lançados em 2017, onde Ninguém Educa, fazendo uma releitura do Paulo Freire, e também esse livro de 2019, né? 2019. Que é o Ética e Política, tratando um tema bastante específico, que é a escola sem partido. O professor não acha que também essa discussão vai ao encontro de uma discussão, de uma crítica também, ou favorecendo uma argumentação para esse momento político que nós estamos vivendo, que é um momento mais de conservadorismo? O senhor não acha que não contribui dando munição também para que o governo mais conservador que esse que nós estamos vivendo também tenha subsídios que possa criticar esse momento político? Sim, Djalma, essa tua pergunta é muito boa, porque tem sido exatamente isso que tem sido dito, né, por algumas pessoas, que os meus livros acabam dando munição para o inimigo, né? Que eu estou, em algum sentido... Teve alguém que disse no momento do lançamento do Quando Ninguém Educa, mas isso aí é um desserviço que tu estás fazendo. Muito bem. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que... isso me faz lembrar um episódio muito antigo da história do Partido Comunista Espanhol, em que um dirigente se dirige para o outro assim: companheiro, nós vamos fazer uma reunião aqui para fazer a tua autocrítica. Ou seja, o que eu acho é que nós temos, eu digo nós, área de humanidades, eu digo nós, formação de professores, nós temos alguns temas espinhosos, difíceis, polêmicos, que, se nós não enfrentamos esses temas de uma forma pública, aí sim nós estamos, digamos, dando munição para o inimigo. É como você dizer assim: não, eu não vou reconhecer nenhum equívoco, nenhum erro, nenhum desvio de trajetória na minha conduta, porque se eu fizer isso eu vou enfraquecer a minha posição. Quem faz isso, e há exemplos muito claros na história brasileira recente, né, em que você não admite fazer uma espécie assim de autocrítica, e que mostram que o custo de você não fazer essa autorreflexão, não fazer uma discussão sobre aquilo que eventualmente não foi assim tão bem colocado no passado, por exemplo, para mim não é bem colocado no passado você tomar um livro como A Pedagogia do Oprimido e dizer em 2022, olha, meus alunos, leiam A Pedagogia do Oprimido, é um livro maravilhoso, mas quando o Paulo Freire elogia o Che Guevara, vocês não deem bola. Ou, enfim, isso aí não é importante. Ou quando o Paulo Freire faz um elogio ao Lenin, sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Ou quando ele faz um elogio ao Mao Tse Tung, não, isso aí vocês não deem bola, isso aí passem por cima e só conheçam e se interessem pelo conceito de educação bancária. Não, isso não ajuda. Isso não ajuda. O melhor mesmo nós dizemos assim: depois de 50 anos da pedagogia do oprimido, tem coisa muito mais importante para a gente conhecer. Vamos deixar a pedagogia do oprimido no seu lugar de importância dos anos 60, entende? Mas não vamos querer tirar dali coisas que hoje em dia realmente, se você tirar, você vai ter que tirar outras. E aí o teu inimigo, aquela pessoa que quer te criticar, vai exatamente dizer isso. Então, o fato de nós não fazermos esse exercício de reflexão gera um custo muito grande, e isso sim é que é a munição que digamos, o inimigo vai usar contra a gente. Professor Ronay, muito bom, mas o professor Ronay da juventude, o professor Ronay daqueles projetos, como é que você vê o professor Ronay na maturidade intelectual, maturidade também humana,
os projetos de vida política da sociedade brasileira e, para terminar, também uma ideia essencial e uma pequena propaganda aqui para que a gente possa adquirir esse livro também. Então, eu gostaria que, para fechar nossa entrevista, você fizesse essa argumentação. Não, eu só tenho mudado os assuntos, assim, tenho mudado, sim, alguma coisa, mas eu pertenço a uma geração que nos anos 80 se defrontou com o seguinte dilema: se você quiser continuar sendo revolucionário, você não pode mais ser marxista. O marxismo, há um momento no qual ele deixa de oferecer os instrumentos para que você tenha atitudes, digamos assim, revolucionárias. Por exemplo, houve uma geração que ficou presa aqui no Brasil à seguinte ideia: ou bem nós fazemos uma transformação estrutural da sociedade, ou bem nada vai adiantar. Ora, isso gerou uma agenda do atraso, porque não houve transformação revolucionária, não há essa transformação estrutural, né? E nós continuamos, então, nos impedindo de trabalhar em favor de, digamos, transformações menores, de reformas e transformações substantivas menores. Então, a minha opção foi, para me manter revolucionário, abandonar os dogmas, né, de uma geração. Isso me custou caro, evidentemente, a gente que até hoje, digamos assim, não compreende isso. Então eu sigo trabalhando brutalmente. Eu me aposentei há 2 anos atrás, mas eu acho que eu estou trabalhando mais do que antes. Eu acabo de publicar o Filosofia da Educação, que é um livro que, digamos, é o meu 3º livro nessa linha de livros de digamos assim, temas ligados à educação e filosofia. Mas eu já estou, digamos assim, preparando o meu material para um 4º livro, né? Um livro ainda mais ambicioso do que esses 3, sobre temas de filosofia. Portanto, eu sigo procurando me revolucionar a cada dia, né? Porque o que acontece com a área da gente, eu estou com, digamos, de trabalho com filosofia, 46 anos como professor, mais meus anos de formação. Eu tenho quase 55 anos em que eu trabalho com filosofia, e eu digo uma coisa, Djalma: para minha alegria, por um lado, para minha tristeza, há certos temas que eu só estou compreendendo bem agora. Por exemplo, eu estou trabalhando com alguns temas, como, por exemplo, filosofia do simbolismo, né? E eu confesso que eu só comecei a encontrar abordagens que eu considero, assim, realmente desafiadoras e interessantes e promissoras há 5, 6 anos atrás. Então eu sigo trabalhando muito, e acho que pessoas que têm a formação que a gente tem passam por isso, ou seja, você vai acumulando experiência com o tempo, né? E essa experiência faz com que realmente você mude muita coisa. Você vai compreendendo, digamos assim, as ignorâncias do passado de uma forma um pouco mais rica, mas vai seguindo adiante numa direção que é a mesma, entende? Que é aquela que tu começaste o programa. Nós fazemos parte de um projeto de civilização que vem da Grécia, que vem do direito romano, que vem de valores profundos do cristianismo e das grandes religiões. E disso a gente não abre mão, né? São esses compromissos profundos com a democracia, né, dos quais não se abre mão em nenhuma hipótese. Professor Vannoy, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso canal Paideia. Nós temos essa playlist amigo do canal Paideia, que a gente entrevista pessoas, colegas, professores, e agradecer também essa nova obra que você disponibiliza para os teus colegas, para os teus amigos, e principalmente para os teus alunos, né? Então, sucesso para ti, muito obrigado. E você se inscreva também aqui no nosso canal Paideia, divulgue o nosso canal para que nós sejamos também relevantes aqui no YouTube. Grande abraço e até logo mais. Professor Djalma, quem agradece sou eu, o convite para estar aqui no canal Paideia. Foi um prazer imenso a gente ficar aqui esses momentos conversando sobre esses temas. Então, deixo aqui meu profundo agradecimento a esse convite.